Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula que está sendo liberada no meu canal do YouTube. Hoje a gente vai falar sobre geração de energia no exercício. A ideia dessa aula é fazer com que você entenda como é que funciona a dinâmica de utilização de substratos energéticos durante o exercício físico, em relação à utilização da creatina fosfato, da glicose, da glicólise, né? E da oxidação aeróbica de glicose e também de ácidos graxos. Você já deve ter ouvido falar de vias anaeróbicas, vias aeróbicas. Hoje a gente vai entender o que elas são, como elas funcionam e como é que funciona essa dinâmica de utilização de substratos energéticos para geração de exercício. Eu decidi falar sobre esse tema aqui porque esse é um tema que traz muitas dúvidas. Por exemplo, provavelmente você já ouviu alguém falar que a gente só começa a utilizar gordura depois de acabar o nosso estoque de carboidrato, depois de 20 minutos de exercício. E não é bem assim que funciona, tá? Muita gente tem uma interpretação equivocada de como que funciona essa dinâmica de substratos energéticos durante o exercício. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria dar alguns avisos importantes, como eu sempre faço por aqui. Essa aula ela faz parte da minha plataforma, a Escola Você Nutricionista. O que é a Escola Você Nutricionista? É a minha plataforma que tem 17 cursos completos para nutricionistas e estudantes de nutrição. Tem comunidade e tem conteúdos semanais, como esse daqui. Essa aula que está sendo liberada de forma gratuita aqui no YouTube, ela não fornece certificado. Ela fica disponível aqui a gente libera toda quarta-feira, ela fica disponível por 7 dias, depois ela sai do ar e vai para a escola. Então, se você adquirir algum plano, desde o mais básico da escola Você Nutricionista, você pode ter acesso a essa aula. Você já deve ter visto lá que é a aula de número 115. Isso porque já tivemos 114 aulas completas sobre diversos temas relacionados à bioquímica, relacionados à nutrição, à hipertrofia, emagrecimento, à suplementação, enfim. Quem me acompanha aqui sabe que a gente já fala sobre bastante tema relacionado à nutrição, à ciência da nutrição, tá certo? Então, para a gente começar, o que eu queria que você entendesse? Ó? O que eu queria que ficasse claro na sua cabeça? Exercício físico, gente, ele é um perturbador da homeostase. A gente pode dizer que ele é um agente estressor. Ele estressa o nosso metabolismo. Mas não é aquele estresse psicológico, sabe? Meu patrão está me estressando. Não tem nada a ver com isso. Significa que o exercício tira o seu organismo da zona de conforto. Por exemplo, quando você está lá sentado assistindo TV, você precisa de uma determinada quantidade de energia para manter você lá assistindo TV. A partir do momento que você sai do sofá e vai correr, a demanda de energia multiplica por várias vezes em relação àquela do repouso. 3, 4 vezes a depender do tipo de exercício, ou 10 vezes a depender do tipo de exercício. Ou seja, o seu corpo estava numa situação tranquila, de equilíbrio, e aí de uma hora para outra você decide colocar o tênis e começar a correr. Você tira o seu corpo do equilíbrio. E é esse estresse metabólico que faz com que o seu corpo se adapte. O seu corpo muda, quando eu falo muda, ele aumenta a quantidade de massa muscular, ele aumenta a quantidade de vasos sanguíneos no seu músculo, ele aumenta a quantidade de receptores hormonais, ele aumenta a quantidade, por exemplo, de mitocôndrias. Para quê? Para que ele consiga suportar esse estresse que você está impondo a ele. Professor, por que eu estou falando isso? Porque a conduta nutricional mais adequada depende do entendimento do tipo de estresse que o organismo está gerando. Meu paciente faz uma corrida, a corrida promove essas adaptações, então a estratégia nutricional vai ser XYZ. Meu paciente faz musculação, a musculação promove essas adaptações, então a estratégia nutricional vai ser XYZ. Vocês entenderam? Então o exercício físico ele é um agente estressor. A nutrição ela entra para atenuar essa desregulação. Como assim, professor? O senhor falou que essa saída da zona de conforto, esse estresse do exercício, ele é importante para gerar adaptação. É assim que a gente melhora a nossa performance com o treino de forma crônica. Só que quando eu estou numa competição, eu não quero que o estresse apareça de forma rápida, eu não quero fadigar rapidamente, eu quero fazer com que essa fadiga demore a aparecer. E aí eu monto uma estratégia nutricional para retardar a fadiga. E a nutrição também no esporte, ela tem papel da seguinte forma. Uma vez que o estresse aconteceu, o seu corpo mudou, ele precisa se adaptar ao longo do tempo. Então a nutrição entra também fornecendo nutrientes para que a adaptação ocorra, seja para hipertrofia muscular, para melhora da função aeróbica.
Enfim, entenda que exercício físico é algo importante. É um agente estressor importante, a nutrição é essencial para garantir que essas adaptações aconteçam de forma correta. Aí vem uma questão interessante, ó. Do ponto de vista metabólico, bioquímico, bioenergético, por assim dizer, o que significa melhorar a performance? Como é que eu explico, por exemplo, o meu atleta que antes conseguia correr 10 km em 1 hora, agora ele consegue correr 10 km em 50 minutos. Ou seja, ele abaixou o tempo dele em 10 minutos. Ele melhorou a sua performance, correto? O que explica isso do ponto de vista energético? O que mudou no organismo de um indivíduo que antes corria 1 hora, 10 km em 1 hora e agora ele corre 10 km em 50 minutos? Do ponto de vista energético, significa dizer o seguinte, ó. O organismo dele está mais eficiente em extrair e utilizar essa energia. Olha só, a capacidade de se exercitar é determinada pela capacidade de extrair energia dos macronutrientes contidos nos alimentos e transferi-la continuamente com alta velocidade para os elementos contráteis do músculo esquelético. Resumindo, a sua performance depende da capacidade que o seu organismo tem de extrair energia dos carboidratos, proteínas e lipídios e transferir essa energia para o seu músculo. Quanto mais eficiente for esse processo de extração e utilização de energia, melhor será a sua performance. Então eu posso dizer que o indivíduo que corre 10 km em 50 minutos, ele consegue pegar lá a energia da glicose e extraí-la de uma forma mais eficiente. Ele consegue pegar a energia dos ácidos graxos e extrair de forma mais eficiente. Ele consegue pegar a energia da creatina fosfato e extrair de forma eficiente. Então, o sucesso no esporte ele depende dessa capacidade específica relacionada à extração e utilização de energia. Tá? Até porque, quando a gente fala produzir energia, o que a gente está falando de fato não é que o corpo cria energia, ele pega a energia de um nutriente, dos macronutrientes que tem calorias, e transfere essa energia para a musculatura gerar trabalho. Tá? A gente não está falando de criar energia. No universo, nada se cria, você já viram isso, tudo se transforma. Correto? Professor, o que é energia? Energia, gente, é um conceito que depende... Na verdade, é um conceito bem vago, tá? Porque você não consegue definir energia em termos concretos. Isso aqui tem X de energia. Na verdade, a gente define energia pela capacidade que a energia tem de gerar trabalho. O conceito de energia é algo que foge um pouco da biologia. Ele entra na física, tá? E pode parecer bem complicado para a gente, mas energia reflete um estado dinâmico relacionado com mudança. Energia relaciona-se com a realização de um trabalho e no corpo esse trabalho é mais químico e elétrico do que mecânico. O que isso quer dizer, professor? Por exemplo, a quantificação de energia, quando eu falo assim, tal coisa tem 5 calorias, eu estou dizendo que aquela coisa tem energia. Energia de quê? Energia capaz de gerar calor. Lembra o termo? 1 caloria. Significa que ali tem uma quantidade X de energia de gerar calorias, gerar calor. Tá certo? E é importante a gente entender isso porque energia não se cria, energia só se transfere dos carboidratos, proteínas e lipídios para uma forma utilizável que é o ATP em nosso organismo. Então entenda que quantificar energia é algo complicado e complexo, tá? Mas basicamente ela reflete mudança, capacidade de gerar trabalho. Na nutrição, nós quantificamos energia em forma de calor. Por exemplo, caloria é uma unidade média, uma unidade de medida de energia necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Professor, repete para mim. Vou fazer uma analogia para vocês. Caloria está para a energia como metros está para a distância. Quando eu quero quantificar a distância de algo, eu falo metro. 1 metro significa 100 centímetros. Não é? Eu quantifico essa distância em uma unidade que é metro. Quando eu falo em energia, eu quantifico a quantidade de energia em calorias. Se eu falo assim, olha, esse mouse ele tem 100 calorias, significa dizer que se eu pegar e extrair a energia aqui, eu consigo aumentar em 100 graus 1 grama de água. Entendeu? Então, a caloria significa a quantidade necessária de gerar calor. Quanto de calor, professor? 1 caloria é capaz de elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água.
ou 1.000 gramas quando utilizamos quilocalorias, entendeu? Pode parecer complexo, eu sei que é, mas entenda que caloria é uma unidade de energia, assim como o quilojoule é, enfim. Professor, e o que é ATP? Onde é que o ATP entra? ATP nada mais é do que uma molécula biológica que carrega essa energia. ATP significa adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina. Ele tem fosfato em sua composição, 3-fosfato, por isso que o nome é trifosfato, e tem adenosina. Adenosina é uma mistura de uma adenina, que é uma base nitrogenada, aquela mesma do DNA, com uma ribose, aí forma adenosina. É uma molécula que carrega a energia em suas ligações químicas. É como se fosse o nosso dinheiro. É através do ATP que nós pagamos trabalho. Vou fazer uma analogia para você. Você é nutricionista e atende no seu consultório. Você cobra R$200 a sua consulta, correto? E aí você está no shopping e aí você vê lá um sapato de R$200. Quando você vai no vendedor, você não fala, olha vendedor, tudo bem, eu quero comprar esse sapato, só que eu vou te pagar em consulta. Já que minha consulta custa R$200, eu te dou uma consulta e você me dá esse sapato. Não. Você atende um paciente, transforma o seu atendimento em dinheiro e esse dinheiro você paga o sapato. É a mesma coisa. Eu tenho 1 grama de glicose, essa glicose tem energia. Eu não consigo pegar a energia direta dessa glicose e transferir para o meu músculo. Isso não existe, não acontece. O que o meu músculo faz? Ele pega a energia da glicose, faz reações químicas, transfere a energia da glicose para o ATP, e aí o ATP é utilizado pelas minhas fibras musculares, lá no sarcômero, lembra? E esse ATP é utilizado, ele paga a energia para que meu sarcômero, né, contraia, para que a minha musculatura contraia. Vocês conseguiram entender? Então o ATP ele carrega a energia para que os nossos... É como se fosse assim, ó, as lojas só reconhecem dinheiro real como moeda para pagamento. Você chegar lá com peso, por exemplo, a Argentina ele não vai reconhecer. Chegar com dólar ele não vai reconhecer, só vai reconhecer real. Real, dinheiro. Então, o meu músculo ele não reconhece glicose como moeda energética. Ele reconhece o ATP. Então, existem inúmeras reações que pegam a energia da glicose e transferem para o ATP para que o ATP seja utilizado para gerar trabalho biológico na musculatura, tá certo? E o ATP, em condições normais, o corpo só tem 80 a 100 gramas de ATP. É como se ele tivesse pouco dinheiro na carteira, sabe? É como se ele armazenasse pouco ATP. Só que a gente tem cartão de débito e cartão de crédito. Por mais que eu tenha pouco dinheiro na carteira, eu tenho outras substâncias armazenadas que rapidamente eu consigo converter em dinheiro, em ATP. Eu tenho glicose armazenada, glicogênio, eu tenho ácidos graxos armazenados que rapidamente eu consigo converter eles em dinheiro, em ATP, tá certo? Só para você ter uma ideia, uma pessoa sedentária ressintetiza aproximadamente 75% da massa corporal em ATP. Se ela pesa 100 quilos, ela ressintetiza 75 quilos de ATP por dia. Como assim, professor? Ela produz 75? Não, ela degrada ATP e reconstrói de novo, degrada ATP, e esse processo é contínuo e ininterrupto o tempo inteiro. Por que, professor? Não para. Porque o tempo inteiro você está pensando, transmissão de impulso nervoso requer energia, o seu pulmão está enchendo, esvaziando de ar, o seu coração está batendo, o seu pâncreas está produzindo hormônios, né? A sua pele está descamando, produzindo novas células. Então, o tempo inteiro o seu corpo está gerando energia para fazer alguma coisa. Então, ele está o tempo inteiro utilizando e ressintetizando ATP. O tempo inteiro utilizando e ressintetizando ATP. A gente não fala isso? A taxa metabólica basal de um indivíduo é de 1.200 calorias. Isso é a quantidade mínima que o corpo precisa para manter as suas funções corporais. Ou seja, significa que o tempo inteiro o seu corpo está gerando energia, utilizando essa energia. E para garantir que essa energia seja constantemente fornecida, não falte, gente, uma coisa importantíssima. Não existe faltar energia para a sua célula. Não, isso não existe. Porque se acontecer, a célula morre, literalmente. Só para vocês terem uma ideia bem simples. O que acontece para o indivíduo quando ele é privado de oxigênio? Ele é afogado. Um indivíduo afogado, ele é privado de oxigênio. O que acontece com ele? Ele morre em alguns minutos. Rapidamente o indivíduo morre se não houver oxigênio para ele. Por quê, professor? Porque a falta de oxigênio impede o corpo de extrair energia da glicose, da proteína e dos ácidos graxos. Então significa dizer que o tempo inteiro o seu corpo está produzindo e utilizando energia. O tempo inteiro, isso não falta.
O fornecimento de ATP é constante e ininterrupto, ou deve ser ininterrupto. Caso esse seja interrompido, morre. É o caso quando acontece um infarto agudo do miocárdio, obstrução lá da artéria, o fluxo sanguíneo é interrompido, aquele tecido cardíaco morre, infartou o indivíduo. Por que o fluxo sanguíneo foi interrompido? A entrega de oxigênio e nutrientes foi interrompida, e, consequentemente, a produção de ATP naquele tecido foi cessada. O que aconteceu com aquela célula? Morreu. E se a quantidade de tecido morto for uma parte considerável, o órgão ele perde a sua função. O coração para de funcionar. Entendeu? Então, entenda que o tempo inteiro o seu corpo está produzindo energia. Não existe esse negócio de parar. O que existe, obviamente, é que em situações a produção aumenta ou diminui. Numa corrida, a produção de ATP é maior do que num indivíduo sentado. Então, correr produz mais ATP, ressintetiza mais ATP do que sentar. Mas sentado, você está ressintetizando ATP. Tá certo? Só que agora a gente vai entender a dinâmica disso no músculo. Tá, professor? O senhor falou que o meu corpo o tempo inteiro está utilizando ATP. Entendi. Mas de onde é que ele tira esse ATP? De onde é que ele faz esse ATP? Basicamente, a gente vai falar especificamente da musculatura esquelética, que é exercício físico. Certo? Basicamente, existem 3 principais formas, não são as únicas, 3 principais formas, são as mais importantes, de ressíntese de ATP, ou de geração de energia no exercício. A gente pode dividir em via anaeróbica alática, via anaeróbica lática e via aeróbica. Anaeróbica, que não tem oxigênio. Alática, que não tem lactato. Anaeróbica lática é que não tem oxigênio e tem lactato. A via oxidativa aeróbica é a que tem oxigênio. Professor, o senhor falou que não tem só essas vias, tem outras? Tem, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Eu tenho uma enzima chamada de adenilato quinase, ou adenilato ciclase, esqueci o nome dela. O que ela faz? Ela pega 2 ADPs, adenosina difosfato, é um ATP que perdeu um fosfato, ou seja, ADP tem pouca energia, une esses ADPs, entre aspas, formando um ATP e uma AMP, adenosina monofosfato. Ela também ressintetiza ATP. Tá? É uma forma que o corpo tem de ressintetizar ATP. Só que as principais são essas daqui. É a via da creatina fosfato, a via da glicólise e a via oxidativa na mitocôndria. A gente vai entender uma por vez. Vamos lá. Falando da via da creatina fosfato, professor, creatina fosfato, eu já ouvi esse nome, creatina é do suplemento? É. O objetivo da suplementação de creatina é simples e direto em otimizar essa via energética. Professor, então o senhor está dizendo a mim que quando eu suplemento creatina, eu quero melhorar uma via de geração de energia, que é a via anaeróbica lática? Exatamente. O efeito da creatina no exercício é melhorar a via ATP-CP. Pronto. Só que creatina é algo que já existe no nosso corpo, tá? Creatina não é uma substância estranha nova. Creatina é algo que o seu corpo produz, correto? As moléculas de creatina, elas são produzidas a partir de 3 aminoácidos. Na verdade, 2, né? Mas tem outro aminoácido que participa de forma indireta. A gente produz creatina a partir de arginina, glicina e a metionina, como SAMe, S-adenosilmetionina, que metila um produto formado. Né? Tem participação de 3 aminoácidos, por assim dizer. Essa produção acontece no fígado e nos rins. Seu corpo produz e manda essa creatina para o músculo. Por quê? Lá no músculo, essa creatina vai interagir com um fosfato, vai pegar um ATP, vai utilizar um ATP e formar PCR. O que é PCR, professor? Creatina fosfato. Esse P, gente, é de fosfato, tá certo? Então, creatina fosfato. Essa creatina fosfato, ela poderá ser utilizada para ressintetizar o ATP futuramente. Professor, pera lá. O senhor acabou de falar que o corpo gasta um ATP para fazer a creatina fosfato, para dizer a mim que depois essa creatina fosfato vai ser utilizada para ressintetizar um ATP? É 6 por meia dúzia. Eu sei, 6 por meia dúzia. O corpo gasta R$1 para fazer R$1, depois ele usa R$1 para pagar R$1. É como se fosse assim, entendeu? Só que qual é a diferença? É que lembra que eu falei que a quantidade de ATP ela é bem limitada? Quando eu pego uma parte do ATP e produzo creatina fosfato, eu aumento o meu estoque de creatina fosfato e também tenho o meu estoque de ATP.
Então, à medida que eu começo a utilizar o meu ATP, o corpo fala, opa, tem creatina fosfato aqui, vou ressintetizar esse ATP e gerar energia. As células armazenam aproximadamente 4 a 6 vezes mais creatina fosfato do que ATP. Por isso, então o corpo fala, olha, já que eu tenho um pouco ATP aqui, eu vou gastar um pouco que eu tenho, produzir creatina fosfato. Outra via eu utilizo para manter o meu ATP normal, então eu mantenho meu estoque de creatina fosfato e meu ATP aqui. À medida que eu começar a usar meu ATP para gerar energia, a creatina fosfato entra em cena e recupera esse ATP. É assim que ela faz. Ó. Você está lá parado, utiliza esse ATP para gerar energia, se mover, correr, tá vendo? Você formou ADP. Aí vem a creatina fosfato, a PCR, e doa um fosfato para o ADP se transformar em ATP novamente. Aí esse ATP vai lá e volta para gerar trabalho, para fazer com que a sua musculatura gere trabalho e consiga contrair de forma eficiente. A gente pode fazer uma seguinte analogia com carros. Vocês já assistiram lá aquele filme Velozes e Furiosos, né? O cara tá dirigindo, daqui a pouco ele aperta o nitro, aí o carro faz o quê? Ganha mais velocidade e consegue, às vezes, vencer a corrida ou chegar na linha de chegada. A creatina fosfato funciona da mesma forma. É o seu corpo utilizando o ATP para gerar trabalho, aí ele vai lá e liga o nitro. A hora que ele começa a utilizar a creatina fosfato, ele recupera o estoque de ATP dele e consegue gerar ainda mais trabalho naquele momento. Então a creatina fosfato ela dá um suporte para a geração de energia, só que de forma imediata. Por que de forma imediata, professor? Porque é uma reação só. Tem uma enzima que é chamada creatina quinase, ela rapidamente quebra a creatina fosfato e ressintetiza ATP. Tem trabalho nenhum. Não dá trabalho nenhum, é rápido. Então é uma via rápida de ressíntese de ATP. Só que por ser rápida, ela é curta. Né? A demanda dela é alta, consequentemente ela consegue manter esse fornecimento por um período curto de tempo. É como se fosse assim, ó. É como se eu tivesse uma bacia. Vamos supor que eu tenho um copo para encher, né? E eu posso encher esse copo de diferentes formas. Eu tenho um copo com a boca maior, que vai sair mais água, encher mais rápido esse copo. Eu tenho uma garrafa de 1 litro, garrafa PET de refrigerante de 1 litro. Por mais que ela tenha 1 litro, ela só vai encher o copo com a quantidade de água que consegue sair daquela boca, né? E eu tenho um galão de 20 litros, que tem 20 litros ali dentro, mas a capacidade dele de tirar a água vai depender da boca do galão. Então, por mais que eu consiga pegar o copo maior e encher rapidamente o copo menor, vai acabar rápido, porque a quantidade de água que tem ali é pequena. Então, a creatina ela faz isso, ela oferece uma quantidade grande de energia, só que ela esgota de uma forma acentuada. Por isso que a gente diz que a creatina ela dá suporte para o exercício nos primeiros segundos ou até 40 segundos. De fato, quando você utiliza muita creatina fosfato, os seus níveis caem de forma rápida. E aí tem outra via chamada via glicolítica. A gente também pode chamar ela de via anaeróbica lática, porque essa via é uma via que tem lactato como produto dela. Tá? O nome já está dizendo a via glicolítica porque ela depende da glicose. E lítica vem de lise, que é de quebra. É a forma mais primitiva de transferência de energia de forma rápida. Acontece no citoplasma celular, no citosol, e utiliza a glicose da corrente sanguínea, do glicogênio no músculo, para geração de energia. A glicólise, que é a via anaeróbica lática, gera apenas 5% do ATP total durante a degradação completa de uma molécula de glicose. Como assim, professor? Vamos supor que eu tenho uma glicose, ela consegue me gerar 100 ATPs. É um valor aleatório. A glicose fornece 32 ou 34 ATPs, tá? Só que se eu utilizar ela de forma anaeróbica lática, ela só consegue me fornecer 5. Ou, em outras palavras mais corretas, uma glicose ela tem o potencial de gerar 32 ou 34 ATPs. Alguns livros falam até 36, mas já é 32 ou 34. Quando eu oxido ela completamente. Quando eu faço glicólise, ela só me gera 2. Só que esses 2 ATPs são gerados de forma rápida. Não tão rápida quanto a creatina fosfato, mas mais rápida do que a via aeróbica. Tá certo? Aqui a gente tem as 10 reações da glicólise. Aqui eu tenho a glicose com seus 6 carbonos, ao final formando piruvato, cada um com seus 3 carbonos. 1, 2, 3. Então a glicólise basicamente é uma via que pega a glicose, parte ela ao meio,
e forma 2 moléculas de piruvato. Só que nesse processo de quebra, eu gasto 2 ATPs e produzo 4 ATPs. Está vendo 2 ATPs aqui e mais 2 ATPs aqui. O saldo que ela me dá, na verdade, são 2 ATPs. Então, a glicólise é uma via de geração de ATP de forma rápida, mais lenta do que a creatina fosfato, porém mais rápida do que a via oxidativa. Só que como produto final, ela gera essa molécula aqui, ó, lactato. Por isso que o nome é via anaeróbica, que não precisa de oxigênio, lática, porque produz lactato. Vamos entender um pouco essa produção de lactato, porque lactato foi tido por muito tempo como um vilão, como um agente causador da fadiga. Mas eu posso afirmar aqui para vocês que é o contrário. A produção de lactato retarda a fadiga. Professor, pronto. Agora o senhor está falando uma coisa que eu aprendi completamente diferente. Você aprendeu de uma forma, eu aprendi dessa forma, mas a gente vai ver agora como que lactato retarda a fadiga. Vamos lá. Entenda o seguinte, para você transformar a glicose em piruvato, são 10 reações sequenciais, tá? Você gasta 2 ATPs e na sexta reação, uma reação que transforma o gliceraldeído 3-fosfato em um 3-bifosfoglicerato, eu tenho a necessidade de participação dessa molécula aqui, ó, o NAD+, tá vendo? O NAD+, precisa estar aqui para o gliceraldeído 3-fosfato ser convertido em bifosfoglicerato. Um 3-bifosfoglicerato. Isso é essencial. Então, eu posso dizer que a glicólise produz ATP e consome NAD+. Fazer glicólise consome os estoques lá de NAD+. Se faltar NAD+, professor, o que é NAD+? O nome é nicotinamida adenina dinucleotídeo. Oxidada quando está um maisinho e reduzida quando tem um H. Ou seja, está sem um elétron quando está com maisinho e está com um elétron quando está com um H. NADH ou NAD+. O que é essa molécula? É uma molécula derivada da vitamina B3, da niacina, que ela é uma coenzima. Ela auxilia algumas enzimas a exercerem as suas funções normais. E no caso aqui, o NAD+, auxilia, é essencial para a ação dessa enzima aqui, o gliceraldeído 3-fosfatideshidrogenase. Tá? Não precisa gravar nome não, o que eu quero que você entenda é, para a glicólise acontecer, NAD+ é essencial. Então, se eu faço muita glicólise de forma acentuada, porque eu estou fazendo exercício intenso, o meu estoque de NAD+ reduz, cai. Se ele chegar a um ponto crítico, a glicólise não vai mais acontecer. Consequentemente, esse ATP formado aqui na glicólise não vai mais ser formado, obviamente. É aí que entra em cena uma enzima chamada desidrogenase lática, ou lactato desidrogenase. O que ela faz? Ela pega o produto da glicólise, que é o piruvato, converte ele em lactato. Ao converter o piruvato em lactato, ele pega o NADH, que foi formado também, e regenera ele a NAD+. Ó, o NAD+ foi utilizado, formou o NADH. Então, os dois NAD+ foram gastos. O NADH foi formado. Esse NADH pode ser utilizado depois. Mas para fazer muita glicólise, eu tenho que pegar esse NADH e transformar ele em NAD+. Então, fazer lactato regenera NAD+, e garante com que a glicólise continue acontecendo. Porque se não houvesse a síntese do lactato, sabe o que iria acontecer? Iria acumular NAD+, iria faltar NADH, ou iria acumular NADH, iria faltar NAD+. Aí a glicólise iria ser interrompida. Então eu posso afirmar que a produção de lactato garante a glicólise, faz com que a glicólise continue acontecendo porque ela regenera NAD+. Entendeu? Ah, professor, mas porque o ácido lático é o agente da fadiga. O que é formado é lactato. Lactato é essa molécula aqui, o sal, tá vendo? O ácido lático, quando tem um H+, assim, ácido é uma substância que dissocia e libera prótons de hidrogênio. Prótons de hidrogênio, enfim. O que é formado é o lactato, não é o ácido lático. O ácido lático ele é formado quando o pH está bem baixo. Então, na musculatura não há formação de ácido lático. É um conceito de pKa. A gente não vai entrar nisso aqui agora porque é um conceito complicado. Mas entenda que o que é formado é lactato, não é ácido lático. Tá certo? Então, inclusive, a gente pode dizer que a formação de lactato consome hidrogênios livres. Então, normalizaria o pH, né? Não deixaria o pH ficar ácido. Mas não vamos entrar nessa questão aqui agora. Não vou falar sobre pH agora não. E entenda uma coisa.
O lactato ele não se acumula para todos os níveis de exercício. O acúmulo de lactato ele pode variar de acordo com o nível de atleta. Vocês vão ouvir falar de algo chamado de limiar de lactato sanguíneo. É uma determinada intensidade do exercício onde o lactato faz assim, ó, tem um pico, aumenta a sua produção. Aqui eu tenho 2 atletas, ó, um destreinado e um treinado. Perceba que o destreinado, com 50% de intensidade do exercício, o lactato dele já subiu. O treinado, o lactato dele só sobe no 75% de intensidade. Por que isso acontece, professor? Porque até 50% do exercício no destreinado, ele está utilizando aqui vias aeróbicas. Então, ele não está fazendo muito lactato porque o ATP está sendo regenerado pela oxidação de ácidos graxos, a oxidação aeróbica da glicose. Só que chega uma intensidade que o corpo fala assim, olha, não vou conseguir gerar essa quantidade de ATP que você está precisando na via aeróbica, porque a via aeróbica é uma via que ela produz muito ATP, mas não num volume tão alto. É como se fosse a garrafa de 20 litros. Tem 20 litros ali, vai ter água, vai demorar para gastar aquela água. Só que só vai sair um pouquinho de cada vez, porque a boca da garrafa é pequena. Entendeu? Então eu tenho então na via aeróbica eu tenho uma capacidade muito alta de gerar energia, mas eu só consigo gerar uma quantidade pequena por segundo, por assim dizer. Então chega esse momento aqui do destreinado que o corpo fala, olha, eu não estou dando conta de produzir essa demanda de ATP que você está precisando não, vou ter que acionar a via anaeróbica. Aí ele aciona a via anaeróbica e o lactato aumenta. Mas por que acionar a via anaeróbica é tão ruim, professor? Não é que seja ruim. É que quando você utiliza muita glicólise, quando você começa a acumular lactato, você vai fadigar rapidamente. Professor, o senhor acabou de falar que lactato não gera fadiga. A fadiga não é causada por lactato. Lactato é um indicador. Lactato mostra, ó, você está fadigado. Não é que ele causa fadiga. Isso foi por muito tempo compreendido de forma equivocada, porque a pessoa falava, o lactato aumentou, dosei lactato está alto e o indivíduo está fadigado. Então a culpa da fadiga é o lactato. O lactato é um indicador. A fadiga é por outro motivo. Por quê? Porque a disponibilidade de ATP é reduzida. À medida que você vai fazendo muito lactato, você vai desgastando a sua glicose, né? E a capacidade de manter aquela ressíntese de ATP de forma acentuada via glicolítica é baixa. Lembra que eu falei que a creatina fosfato consegue ressintetizar muito ATP em pouco tempo, só que o estoque dela é baixo? O estoque de glicose, ou pelo menos a capacidade de fazer glicólise, também é baixa. Então o corpo não consegue sustentar essa glicólise por um período longo, por várias horas, por exemplo. Entendeu? E aí, por que o treinado tem um limiar de lactato limiar de lactato maior? Porque a capacidade aeróbica dele é boa. Então ele está aqui até 50%, 65%, 70%, ele consegue extrair energia da via aeróbica. Tá bonitinho lá. Passou de 75%, o corpo fala, olha, nessa intensidade a gente não vai conseguir manter essa demanda. Então a gente vai precisar de acionar outra via. Aí vai lá e aciona a via do lactato. Correto? Então, lactato não é o agente causador da fadiga. Por muitos anos acreditou-se, né, que lactato era que causava a fadiga, mas não é. A gente tem produção. A fadiga é de certa forma causada por acidez, mas essa acidez não é causada por lactato. Vou dar um exemplo aqui. Sabe o que causa acidez? Quebrar ATP. Toda vez que você quebra ATP em ADP, você libera hidrogênio. E quando eu tenho muito hidrogênio sendo liberado, o pH cai, fica ácido. Óbvio que quando eu ressintetizo esse ATP, o hidrogênio normaliza. Então o pH não fica ácido quando eu ressintetizo ATP. Mas se eu quebrar muito ATP e não conseguir ressintetizar na mesma proporção, o pH cai, a fadiga acontece. Entendeu? Ainda tem outra coisa interessante, é que esse lactato que foi formado no músculo, ele sai do músculo, tá vendo? Vai até o fígado. Lá no fígado, ele é convertido em glicose novamente, ó, lactato no músculo, corrente vai para a veia, né, para o fígado. O fígado pega esse lactato, converte em glicose, e essa glicose ele manda na corrente sanguínea e o músculo capta novamente e utiliza essa glicose para geração de energia. É o famoso ciclo de Cori. E é aí que entra uma molécula, uma substância importantíssima no músculo chamada de glicogênio. O glicogênio, gente, ele tem papel crucial na performance esportiva. É por isso que suplementar carboidratos no exercício, durante o exercício físico, é importante. Sabe por quê? Carboidratos atenua a degradação de glicogênio. Quando você suplementa carboidrato, você dá carboidrato de fora, você diminui a degradação do seu glicogênio.
E isso está diretamente associado à fadiga. Quanto menor for o conteúdo de glicogênio do indivíduo, maior será a fadiga. Professor, mas o esporte que eu faço é um esporte que utiliza ácidos graxos como fonte de energia. Você pode fazer xadrez, que utiliza pouco glicogênio. Se houver degradação de glicogênio, a fadiga acontece. Não tem para onde correr. Você pode ter 5 kg de gordura para utilizar como fonte de energia. Se houver degradação de glicogênio, a fadiga acontece. Tá certo? Muita gente fica, professor, mas se eu tenho ATP da gordura, por que eu preciso de glicogênio? Gente, entenda, para você ter uma ideia, glicogênio é armazenado em 3 locais do músculo. Eu tenho glicogênio intermiofibrilar, entre as miofibrilas musculares. Eu tenho entre as miofibrilas, eu tenho glicogênio intramiofibrilar dentro das miofibrilas e eu tenho glicogênio subsarcolemal, abaixo do sarcolema, como se fosse a membrana plasmática do músculo. O que isso significa? Que glicogênio tem funções distintas, não é só para contração muscular, não. A transmissão do impulso nervoso lá, via túbulo T, que veio lá do neurônio motor, na junção neuromuscular, liberou lá o neurotransmissor, excitou, né? Liberou o neurotransmissor e sinalizou a contração muscular. Isso depende de energia e o glicogênio tem papel crucial ali. O glicogênio é importantíssimo na liberação de cálcio e recaptação desse cálcio do retículo sarcoplasmático, que é essencial para a contração muscular. Ou seja, a energia que o glicogênio vai ressintetizar no músculo vai além da contração das miofibrilas, né? Da miosina ATPase, aquela estrutura que utiliza ATP, miosina. Que utiliza ATP na miosina, tá certo? Por isso que quer garantir o máximo de performance, garanta um bom conteúdo de glicogênio. Isso pode ser feito com a dieta rica em carbo ou com a dieta normocarbo. Depende do tipo de esporte. Alguns indivíduos são adaptados, mantêm o seu glicogênio ótimo mesmo comendo pouco carboidrato. Indivíduos cetoadaptados fazem isso, mas é crucial. Você pode falar, professor, mas eu já vi estudos lá que mostraram que reduzir carboidratos não prejudicou a performance. Esse estudo mostrou que essa redução de carboidrato comprometeu o glicogênio. Eu já vi esse estudo. Dieta pobre em carbo não comprometeu a performance em alguns indivíduos cetoadaptados. Mas não foi dosado o glicogênio. Você não mostrou que essa restrição de carbo prejudicou ou reduziu o glicogênio. Significa que esse indivíduo já é adaptado a pouco carbo e ele dá conta de, gente, vamos oxidar outro nutriente aqui, manter no meu glicogênio normal. Vou mandar ácido graxo para você, mas deixa o meu glicogênio aqui normal. Porque se houver degradação de glicogênio, fadiga, ela acontece, tá certo? E aí, a gente entra na última via, aquela que é a mais importante para a geração de energia, que é a via aeróbica. Por que a mais importante, professor? Porque por mais que nós tenhamos vias anaeróbicas, nós, seres humanos, somos seres aeróbicos. A aerobiose é a principal forma de geração de energia. Tá certo? Isso fica claro quando há privação de energia. O que acontece com o indivíduo? Ele morre. Porque nós somos seres aeróbicos. Eu poderia dizer, inclusive, que a anaerobiose, a via anaeróbica, é uma via que auxilia a via aeróbica. Pronto. Porque o grosso de energia em si é da via aeróbica e a via anaeróbica ela entra ali para dar um suportezinho, uma ajudazinha à via aeróbica. Tá certo? Ela é uma via que produz a maior parte do ATP e ela depende do oxigênio. Aqui, tá vendo? A via aeróbica só acontece se houver oxigênio. Óbvio, né? Via aeróbica. Não acontece se não houver oxigênio. Durante a ressíntese de ATP, o oxigênio ele funciona como um aceitador final de elétrons. Basicamente, do ponto de vista químico, como é que nós produzimos energia? A energia não vem da glicose em si. A glicose carrega elétrons e esses elétrons são retirados e transferidos entre proteínas e essa reação de transferência de elétrons é que gera energia. Só que no final, alguém tem que receber esses elétrons. Quem é que recebe? É o oxigênio. Então, a energia em si é produzida através de reações de transferência de elétrons. Ou nós podemos dizer na química de reações redox. Redução e oxidação. Redução e oxidação. Reações redox são reações de transferência de elétrons. Redução
é quando você doa elétrons. A molécula que recebeu os elétrons ela foi reduzida, porque ela ficou com carga negativa. A molécula que perdeu ela foi oxidada. Tá certo? Isso acontece nas mitocôndrias, com participação especial do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é uma via, dentre outras funções, que tem como função também extrair elétrons. Está vendo aqui? Ó? Aqui eu tenho glicose, ácidos graxos, proteínas que geram acetil-CoA. Esse acetil-CoA entra no ciclo de Krebs e os elétrons são retirados, extraídos no ciclo de Krebs. NAD e FAD é formado e esses NADs e FADs carregam elétrons. Tá vendo aqui, ó, NADH formado, NADH formado, FADH2 formado. A energia que antes estava na glicose, agora está aqui nesses elétrons do NAD e do FAD. E aí, por isso que o saldo total do ciclo de Krebs é 3 NADs, um FAD e um GTP, que é um primo do ATP. Tá certo? Depois, esses NADs e FADs são utilizados na cadeia transportadora de elétrons para gerar energia. Aqui a gente tem uma outra proteína chamada de ATP sintetase. Então, basicamente, os elétrons que estão no NAD e no FAD, o FAD está aqui dentro, eles acionam bombas de transporte de prótons, por assim dizer. É complexo, é complicado, mas o que é que eu quero que vocês entendam? Que, ao final, quem recebe esses elétrons aqui é o oxigênio. Professor, então o papel do oxigênio é no final da cadeia receber elétrons? Se não houver oxigênio, isso tudo aqui bloqueia. Então a geração de ATP é imediatamente interrompida quando não tem oxigênio aqui no final do processo. Então o oxigênio é crucial, tá certo? Para que essa via aeróbica aconteça. E onde é que entra aí, professor? Onde é que entra aí a glicose e os ácidos graxos? Os ácidos graxos, gente, fornecem muito acetil-CoA. Muito acetil-CoA. Para você ter uma ideia, uma glicose fornece 2 acetil-CoA. 2. Um ácido graxo, como o ácido palmítico com 16 carbonos, ele fornece 8 acetil-CoA. Sem contar que, para cada acetil-CoA formado na beta-oxidação, na oxidação de ácidos graxos, eu tenho um NAD e um FAD formado. Então, eu tenho um acetil-CoA que vão gerar 3 NADs e FADs e mais um NAD e um FAD que foi gerado nesse processo. Ou seja, a quantidade de NADs e FADs gerados a partir de um ácido graxo é absurda. Para você ter uma ideia, uma glicose gera 32 ATPs. Um ácido palmítico com 16 carbonos pode gerar até 109 ATPs. É muito ATP. Tá? Só que essa geração depende da utilização de oxigênio. Tá certo? Não tem como gerar energia a partir de ácidos graxos sem oxigênio. Então a capacidade de gerar energia é muito grande. Só que tem um porém. Olha o tanto de passo necessário na oxidação aeróbica de uma gordura. Você tem que tirar a gordura do tecido adiposo. Você tem que transportar essa gordura até o músculo, porque o músculo não é estoque de tecido adiposo. Você tem que fazer beta-oxidação a partir dessa gordura, quebrar ela em várias moléculas de acetil-CoA. Depois esse acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, formando NAD e FADs. Depois esses NADs e FADs são utilizados na cadeia transportadora de elétrons. Depois o ATP é gerado. A glicólise é rapidinho, glicólise 10 reações, ATP gerado. Creatina fosfato nem se fala, uma reação, ATP gerado. Lembra que eu falei? É uma garrafa de 20 litros, tem muita energia ali, tem muita água ali dentro, só que a capacidade de gerar é baixa. Vai saindo pouco ATP, só que por muito tempo. Entendeu? Então, por isso que atividades de endurance que demoram várias horas são atividades que têm como principal via energética a via aeróbica, porque ela consegue fornecer o indivíduo exercício, por exemplo, uma maratona não é um exercício de alta intensidade, é um exercício extenuante de intensidade moderada. Professor, mas o indivíduo corre num pace alto, eu sei, mas não é um pace que chega próximo a um corredor de 100 metros. Por mais que o recordista mundial da maratona corra rápido, comparado a você, comparado ao tiro que o Usain Bolt dá, é baixo. Os 100 metros rasos é um exercício intenso. Intensidade na corrida é velocidade. Quanto mais veloz a corrida for, mais intensa é a corrida. Quanto menos veloz, menos intensa.
Então, maratona não é um exercício intenso, mas é muito extenuante. Porque você precisa garantir o fornecimento de energia aumentada, mas maior do que o repouso, por um período longo. E aí que a via aeróbica entra em cena. Tá certo? Questionamentos importantes, ó. Existe uma ordem na utilização dos sistemas energéticos? Gente, baseado em tudo que eu falei aqui, ó, a gente tem um ponto importante. O que determina qual substrato ou qual via será a principal, preste atenção, é a intensidade do esforço. Quanto mais intenso for o esforço, maior será a dependência da via anaeróbica, lática e alática, e menos da via aeróbica. Entendeu? Não é que você usa uma e não usa outra, você usa todas ao mesmo tempo. O que muda é, a depender da intensidade do esforço, uma via contribui mais ou menos. Tá certo? Isso é fato. Fato. O que determina a via principal é a intensidade do esforço. Quanto mais intenso, maior contribuição da via anaeróbica, lática e alática. Tá certo? É por isso que nós não conseguimos manter um exercício intenso por um período longo. Porque as vias anaeróbicas, por mais treinado que você seja, são vias limitadas em relação à quantidade de energia, a volume de energia que ela é gerada. Tá certo? Portanto, essa via aqui, ó, esse quadro, que é um quadro clássico da internet, ele precisa ter uma interpretação equivocada. Não é que você só começa a gerar gordura via aeróbica depois de 5 minutos. Não é, considerando um esforço máximo, você tem participação principal da via ATP-CP, tá vendo que aqui é a intensidade do esforço, ó, da via glicolítica, depois da via aeróbica. Eu gosto mais de caracterizar isso dessa forma aqui, ó. A depender da intensidade do esforço, eu tenho proporções diferentes. Ó, tá vendo? Quanto mais intenso for o exercício, 75%, maior é a participação do glicogênio, da glicose. Quanto menos intenso for o exercício, maior é a participação das gorduras, da via aeróbica. Tá vendo? Aqui, ó, 40% de exercício eu tenho a maior parte sendo gerada a partir de ácidos graxos livres e outras fontes de gordura. Exercícios acima de 75% eu tenho maior contribuição da glicose. Tá vendo? Em relação à gordura. Professor, então quer dizer que fazer exercício de baixa intensidade emagrece mais porque vai oxidar mais energia? Vai oxidar mais gordura? Não. Tá? Porque quanto menor for a intensidade do exercício, menor será o gasto total dele. Então, do que adianta você gastar 100 calorias e dessas 100 calorias 100% for gordura, ou seja, você gastou mais gordura, 100% da energia foi gordura, ou você gastar 1000 calorias e 20% de gordura. Dessas 1000 calorias, 20% representa 200. Você gastou o dobro no exercício intenso. Só que proporcionalmente o exercício leve gastou mais, porque foi 100% de gordura. O outro foi 20%. Só que em valores absolutos, 20% de 1000 é 200. 100% de 100 é 100. Entendeu? Então essa ideia de que fazer exercícios leves emagrece mais porque oxida mais gordura é uma ideia equivocada. Proporcionalmente é maior, mas absolutamente não é maior. É menor. Correto? Então, é isso que a gente está falando. Professor, então, qual é o melhor exercício para emagrecimento? Aquele que você consegue fazer. Na verdade, para mim, o melhor exercício para emagrecimento é exercício que é capaz de induzir alterações metabólicas interessantes. Por isso que é muito importante que você faça exercício com um treinador físico para otimizar o seu tempo. Ele vai dizer, ó, intensidade X para você gastar caloria, obviamente, e gerar mais adaptações que em longo prazo vão trazer mais benefícios. Pode ser uma corrida no seu momento atual, uma caminhada para quem é sedentário já é uma coisa. Para quem já é ativo tem que ser um HIIT, enfim. É o treinador que define isso a partir do seu momento atual e da capacidade que o esforço físico tem de gerar adaptações importantes em você. O objetivo que você procura, tá? Então a dica é, faça exercício preferencialmente com acompanhamento de um profissional da educação física. E para você que quer eu sei que esse tema é complexo, eu tenho noção disso, tá? Envolve bioquímica, bioenergética, enfim. Mas para você que quer se aprofundar nesse tema, eu convido você a conhecer a Escola Você Nutricionista. O que é a escola, professor? É o meu portal de aulas. Lá atualmente tem 17 cursos, tá? Tem curso de bioquímica, tem 2 cursos de bioquímica, um curso de bioquímica básica e um de bioquímica aplicada à nutrição. Tem curso de nutrição esportiva, tem um módulo lá sobre fisiologia e bioquímica do exercício. Tem curso sobre suplementação.
tem curso sobre exames laboratoriais, tem curso sobre nutrição para o CrossFit, por exemplo. Tem uma comunidade para você discutir e trocar experiências com os outros membros. Tem conteúdos semanais como essa aula daqui, como artigos científicos discutidos, casos clínicos discutidos. Então, é um ambiente perfeito para você, nutricionista ou estudante de nutrição, que quer descomplicar a ciência da nutrição. Tá certo? Então é isso, essa aula vai ficar disponível aqui por 7 dias. Semana que vem nós teremos outro conteúdo aqui para vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.